Durante os ensinamentos do Dom Juan, que é o feiticeiro que vai ensinar o Carlos Castaneda, em nenhum momento o Dom Juan julga sobre a existência desses seres. O Castaneda está o tempo todo duvidando, está o tempo todo julgando segundo os critérios da razão, da nossa cultura ocidental, querendo perguntar assim, coisas recorrentes, uma pergunta recorrente que ele faz. É mais ou menos assim, Dom Juan, mas isso se passou apenas na minha mente ou aconteceu de verdade? E o Dom Juan sempre vai dizer algo assim para ele, você ainda está pensando demais, essa diferença aí dicotômica, racional que você coloca não serve no mundo dos feiticeiros. Então a gente vai passar a falar de um sistema aí da feitiçaria em que as coordenadas são misteriosas. A gente perdeu as coordenadas da razão, a gente perdeu a capacidade de julgar o que é real, o que é imaginário, o que é certo, o que é errado. Então, nesse plano, o Dom Juan vai ensinar o Castaneda a avaliar as composições a partir daquilo que aumenta a sua potência ou que diminui a sua potência. A partir daquelas perspectivas em que é possível se fazer aliança na relação com aquelas que são, de fato, inimigas, energias ou seres inimigos, né? Só que o mais interessante no Castaneda é que essa avaliação dos aliados e dos inimigos esposa uma espécie de devir molecular. Então, não são mais pessoas que se avalia, né? Mas também lugares, mas também horas do dia, mas também estações do ano, mas também plantas, animais, seres inorgânicos. Então, eu acho que com essa formulação eu consigo passar para vocês o que é esse devir molecular da percepção, de que falam Deleuze e Guattari. Um devir molecular, um devir singularidade pré-individual da percepção. Porque essa percepção se torna cada vez mais fina, mais afinada para captar frequências, para captar luzes, calores, cores, atmosferas. Percebem a desterritorialização da percepção, que já, de certa forma, abandona o mundo das formas que a gente conhece e acessa um mundo de fluxos, de forças. Ora, quando a gente começa a sonhar e encontra pessoas, objetos, nós já não estamos no mundo dos corpos e dos encontros de corpos, tal como a gente experimenta na vida diurna. Que corpos são esses que se tocam nos sonhos? Perspectivas são essas que se encontram? Imagens psíquicas, representações, né? Cenas do nosso teatro interno, como quis a psicanálise? Ou dimensões espirituais do outro em nós, virtualidades dos outros em nós? Nessa zona de fronteira do sonho, vai permanecer sempre essa ambiguidade. É o eu ou é o outro? É isso que vai acontecer ou isso é a minha subjetividade? Então, na própria obra do Freud, há essas duas tendências de considerar que o sonho se faz num espaço psíquico fechado e que, portanto, diria respeito à subjetividade do sonhador, mas também uma tendência que indica que o sonho atravessa ali ou participa de uma dimensão intersubjetiva, transsubjetiva. Quando Freud, por exemplo, no livro Psicologia das Massas e Análise do Eu, fala de uma certa tendência histérica à identificação, né? Num grupo, por exemplo, se tomar
se identificar ao outro, tomar uma parte do outro, introjetar, se tornar parte do outro, ele está falando de uma tendência do inconsciente que é aberta, que passa aí pelo contágio, né? Passa por uma comunicação não consciente, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nos surtos de histeria coletiva, né? Em relação com isso, com essas forças que passam por uma dimensão incorporal e que contagiam as pessoas, às vezes mesmo sem elas se falarem. Então, o sonho também participa desse espaço, né? Na verdade, alguns psicanalistas chamam isso de espaço onírico, né? E, e esse espaço aí seria como que uma matriz, uma base para os processos do inconsciente. Na psicanálise, houve uma tendência de alguns psicanalistas, principalmente ligados à análise de grupo, análise de família, análise de casal, a considerarem cada vez mais o sonho num espaço psíquico aberto e compartilhado. Se a gente seguisse de modo radical essa tendência do espaço onírico aberto e compartilhado, bom, a gente chega em formulações, em ideias, em obras como a do Castanheda, né? Ele vai pensar de modo radical esse espaço psíquico aberto e compartilhado, ou um espaço espiritual, se quiserem também, em que entramos em relação com seres não apenas orgânicos, que têm um corpo, que têm uma forma, mas com seres inorgânicos também, que às vezes ele chama de aliados, né? Há a possibilidade de fazer desses seres inorgânicos seus aliados, mas eles também podem sugar a nossa energia.